Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou o alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás, não penso em desistir. Agora sei que Cristo vive em mim. Eu vou pregar a mesma mensagem, é outra palavra, mas eu quero, aliás, é um crescimento dessa palavra, mas deixa eu lembrar vocês um pouquinho do que nós falamos aqui no último culto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 20. Quantos encontraram? Digam glória a Deus. O Espírito Santo usa Paulo para dizer assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Olha para o pastor. Quando é que você se torna uma pessoa adulta? É quando você cresce, passa a ter corpo de adulto? Não. Quando eu falo isso, eu estou falando no sentido maturidade. Você se torna adulto quando você deixa as coisas de criança. O apóstolo Paulo fala no capítulo 13, no verso 11. Nós já lemos, vamos só relembrar. Ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então olha para mim, o que mostra que você cresceu é quando você deixa de se comportar como menino. Menino aqui significa criança. Amém, pessoal? Alguém vai talvez argumentar: pastor, mas Jesus não disse que nós temos que ser como meninos? Sim, e Paulo também. Nós temos que ser meninos na malícia, crianças na malícia. Ou seja, com relação à maldade, nós temos que ser como crianças, puros, sem maldade. Quem entendeu, diga glória a Deus. Agora, com relação às coisas espirituais, nós temos que amadurecer e deixar de ser crianças. Eu mostrei para você as coisas de criança lá no capítulo 3, 1 aos Coríntios, capítulo 3. Só fazer uma releitura, tá bom? Capítulo 3, versículo de número 1, 2 e 3. Vamos só ler, eu não vou explicar, mas vamos ler. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Para um pouquinho, menino aqui significa criança. Paulo disse, está falando mais ou menos assim: eu queria falar com vocês como gente crescida, mas vocês ainda se comportam como crianças. Versículo 2: com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Paulo está dizendo: eu queria dar arroz com feijão para vocês, mas depois de tanto tempo, vocês ainda estão se comportando como criança, então vocês precisam beber leite. Aí ele fala no versículo 3: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Então eu mostrei essas coisas aqui. O que é que mostra que uma pessoa é criança? É quando ela ainda é carnal, quando ela ainda é invejosa, contenciosa, dissoluta, e quando ela anda segundo os homens. Nós vimos todas essas coisas na semana passada e vimos a importância de crescer, de amadurecer. Quem entendeu, diga amém. Hoje eu vou mostrar para você, na palavra, 4 coisas que mostram que você se tornou adulto. 4 coisas que revelam que você já cresceu. Sabe quando você olha uma pessoa, você viu aquela criança pequena, você até pegou no colo. Já aconteceu isso com muitos de vocês aqui. Aí passa anos depois, você encontra. Aí quando você fala: puxa, mas é o Zezinho, mas olha o tamanho que está. Acontece isso com vocês? Você sabe que eu sou crente há 20 anos. As crianças da escolinha de quando eu me converti, hoje já deve estar tudo casado com filho. Então talvez se eu voltar lá na minha cidade, eu vou encontrar lá aquela mulher feita com uma criança no colo, e foi a Mariazinha, que quando eu comecei na igreja de Obreirinho, ela era criança da escolinha. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmãozinho, irmãzinha, um dia você olha para a pessoa e você fala: como você cresceu.
Você olha para o rapaz, olha, já está do tamanho do teu pai, já tem o quê? Já tem barba. É verdade ou não é? Você olha aquela menina, puxa, mas já está com um corpo de moça. Existem sinais que mostram que a pessoa cresceu, que ela que ela deixou de ser. Quais são os sinais que nós vemos espiritualmente, que mostram, que revelam, que nós deixamos de ser criança? Pois bem, irmão, a palavra de Deus mostra muitos. Eu vou mostrar hoje para você 4 que Deus me deu, tá bom? Que eu, meditando na palavra, estudando, aprendendo, eu vi essas 4 coisas. O primeiro deles, lá na carta aos Hebreus. Vamos lá, Hebreus. Nós vamos aprender com a doutrina e com um exemplo, amém? Hebreus capítulo de número 11. Hebreus capítulo 11. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Nós vamos ler o versículo 24. Aqui a Bíblia vai falar sobre uma coisa que Moisés fez. Hebreus capítulo 11, verso de número 24. Quantos acharam, digam amém. Está escrito assim, lê comigo, 11, 24. Pela fé, Moisés, sendo já o quê? Grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Versículo de número 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista o que, meus irmãos? A recompensa. Vamos atentar para uma coisa. A Bíblia diz que Moisés fez isso quando ele já era grande. Então repita comigo, isso é coisa de gente grande. Moisés foi criado, meus irmãos, como um príncipe do Egito. Vocês sabem que Moisés era filho de uma escrava. A mãe dele, não tendo como escondê-lo, e a ordem do faraó era matar todas as crianças, colocou ele num cestinho nas águas do Nilo, e a providência de Deus levou ele até o lugar onde a filha do faraó estava se lavando. Ela encontrou aquele menino bonito e disse, eu vou criá-lo como meu. Pagou um salário para a própria mãe amamentar o filho. Quando Moisés foi desmamado, ele foi levado ao palácio e foi criado, irmão, com toda a certeza, com todo tipo de luxo. A família mais poderosa do mundo naquele tempo era a família do faraó, a mais rica. O Egito era vamos dizer, o maior império do mundo. Então ele foi criado dentro da casa mais rica, comendo do melhor, vestindo do melhor, tendo a melhor educação, usufruindo de todo tipo de facilidade e também de prazeres. Tudo que o mundo podia oferecer de melhor, Moisés teve. Mas um dia ele tomou uma decisão que aos olhos de algumas pessoas poderia ser chamada até de loucura. Um dia ele abriu mão do título dele de nobreza. Ele era um príncipe, filho da filha do faraó. Pode ser, não estou dizendo que isso era, mas pode ser que ele fosse até um candidato ao trono do Egito. Se ele era filho da princesa, ele poderia um dia se tornar faraó, governador do Egito. Imagina? Mas a Bíblia diz que Moisés rejeitou, abriu mão do título dele de nobreza. E sabe o que ele fez? Foi viver no meio do povo de Israel. Detalhe, o povo era escravo. Ele abriu mão do palácio, da riqueza, do luxo e foi viver no meio dos escravos. O escritor da carta aos Hebreus diz que Moisés foi maltratado. Ele fala aqui no versículo 25, olha o que ele fala, 25. Escolhendo antes ser o quê? Maltratado com o povo de Deus. Então olha para o pastor, Moisés, eu não sei por quanto tempo, se foram dias, semanas, meses, mas durante algum tempo Moisés viveu com os escravos e na condição da escravidão. Ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Olha o que a Bíblia fala. Do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então olha só.
Qual é a revelação que o escritor sagrado nos dá aqui, que o Espírito Santo nos dá aqui? Um dia Moisés entendeu que tudo aquilo que ele vivia era pecado. Ele entendeu que aquela recompensa era pequena. Quando eu digo pequena, eu quero dizer que ela durava pouco tempo. Ele vislumbrou uma recompensa maior. O versículo 26 diz: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Lê em voz alta. Porque tinha em vista o quê? A recompensa. Olha para mim. Moisés não saiu do Egito, do Egito não, do palácio do faraó, ele não saiu de graça. Por que ele foi viver no meio do povo de Deus? Ah, pastor, é porque ele era muito altruísta. Não, ele foi viver no meio daquele povo porque ele sabia que apesar do momento difícil, aquele povo teria uma recompensa maior. Havia uma terra melhor prometida àquele povo, que aquele povo iria herdar e ele também iria herdar. Irmãos, existe uma terra melhor esperando por nós. Amém, irmão? Nós estamos vivendo aqui nesse mundo, mas esse aqui não é o nosso lugar. Você já deve ter ouvido alguém falar que nós estamos aqui de passagem, mas a nossa terra está guardada lá no céu. Um dia nós vamos morar numa cidade que a Bíblia diz que é feita de ouro, as ruas são de ouro, de cristais. Amém, irmão? Lá não vai precisar de sol, não vai precisar de lua, porque a luz será o próprio Deus. Que coisa linda. Nós vamos comer da árvore da vida. Nunca mais vai ter choro, nunca mais vai ter sofrimento. O próprio Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, meu irmão. Que coisa linda. Eu vou morar lá. Quem vai morar lá? Só de pensar nessa cidade a gente se emociona, irmão. Eu não sei se você... Quando eu penso no céu, eu penso aonde eu vou morar, meu irmão. Glória a Deus. Posso falar para você? Vale a pena abrir mão de qualquer coisa nesse mundo para poder morar lá. Mas olha para mim, enquanto você é criança, você é pequeno, você ainda coloca os olhos nas coisas desse mundo. As coisas desse mundo sufocam você. Vamos lá para Mateus capítulo 13, rapidinho. Mateus capítulo 13. Jesus contou uma parábola. Quando você achar o Mateus 13, você não lê não, você olha para mim, tá bom? Você encontra e olha aqui para o pastor. Jesus contou uma parábola e ele disse que um semeador começou a lançar a semente dele, saiu semeando. A primeira parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves do céu e roubaram a semente. A segunda caiu no meio das pedras. Então, quando ela começou a querer brotar, não criou raiz na terra. Quando veio aquele sol quente, queimou a semente, ela não prosperou. A terceira parte, presta atenção nesse detalhe, a terceira caiu entre os espinhos. Cresceu, mas conforme ela foi crescendo, os espinhos também foram crescendo e sufocaram, e ela não deu fruto. A quarta parte caiu na boa terra e produziu 30, 60 e 100 por um. Glória a Deus. Aí depois perguntaram para Jesus: mestre, explica essa parábola. E Jesus explicou. Lá no versículo 18, 19, ele diz que a semente que cai à beira do caminho são as pessoas que ouvem a palavra, mas não entendem, então o diabo rouba delas a revelação. A segunda parte que cai entre as pedras são as pessoas que recebem a palavra até com alegria, mas elas não resistem na hora da provação, da perseguição, e elas acabam não dando fruto. Aí nós vamos para o capítulo 13, o versículo de número 22, aqui que eu queria falar com você, 13, 22, ó. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, lê em voz alta se você pode, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica o quê? Infrutífera. Quando é que você sabe que uma árvore ela atingiu a maturidade? É quando ela dá fruto. Amém? Uma árvore, quando ela está plena no crescimento dela, ela começa a produzir fruto. Jesus diz aqui, ó, que a árvore, que essa semente brotou, cresceu, mas não atingiu a maturidade, porque os espinhos não deixaram.
aquela erva daninha foi crescendo, foi se enroscando nela e sufocou, impediu ela de ser o que ela poderia ser. Cristãos imaturos são pessoas que são sufocadas pelo cuidado dessa vida. Eles colocam demais os olhos nas coisas desse mundo. Não, porque eu tenho que ter mais um carro, porque eu tenho que ter mais uma casa, porque eu tenho que casar. Irmão, deixa eu falar uma coisa, olha para mim. Você pode casar e ser muito feliz no seu casamento. Você pode ter um carro e não precisa ter um carrinho velho não, um Pois é. Você já ouviu falar do Pois é? Não, você pode ter um carrão. Olha para o irmão e fala um carrão. Enche a boca para falar para o irmão, fala assim, um carrão. Ele não vai ver por causa da máscara, mas o irmão está fazendo igual eu, assim, um carrão, amém, irmão? Você pode, olha para o pastor, você pode morar na melhor casa que o dinheiro pode comprar, sendo com honestidade, tá bom? Com honestidade, com mentira, com roubo, aí não pode não. Pastor, comprei uma casona, comprei, pastor, fraudando o meu patrão. Você devolve a casa para ele, que essa casa não é sua. Você roubou. Falando sério. Lembra do Zaqueu? Zaqueu chegou para Jesus e disse, mestre, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Com mentira você nunca vai ser abençoado. Mas foi com o seu suor, foi com o seu trabalho. Deus te deu inteligência e com inteligência você ganhou dinheiro, glória a Deus. Só que olha para mim, quando você cresce, aquilo ali, olha para mim, aquilo ali para você não é o mais importante. O dinheiro não é ele que manda em você. O seu objetivo maior não está nas coisas dessa vida. Se você perguntar para uma pessoa imatura espiritualmente qual é o objetivo da vida dela, ela vai falar de coisas terrenas. O objetivo da minha vida é ter mais uma casa, é comprar um carrão, rapaz, meu sonho é ter um Camaro, é ter uma Ferrari, sei lá. A pessoa fala de coisas terrenas, amém? Você chega para a moça, qual que é o objetivo da tua vida? Arrumar um homem bonito e casar. Tudo bem, irmão, olha para mim, todas essas coisas, pode ser, a moça pode casar com um rapaz bonito, pode comprar a melhor casa, mas essas coisas são objetivos de crianças espirituais. O crente, quando ele amadurece, ele não deixa a sedução da riqueza, a ilusão das riquezas desse mundo, ele não deixa isso impedir ele de dar fruto. Pergunta para um cristão maduro, qual é o objetivo da tua vida? Ele vai falar, ir para o céu, servir a Deus, fazer a vontade do Senhor, cumprir o meu chamado, cumprir o meu propósito. Cristãos maduros, o objetivo deles está em fazer a vontade do Senhor. Então, olha para mim, ele seria capaz, se necessário fosse, de abrir mão de tudo. Se ele tivesse que pegar a casa dele e abrir mão dela, ele abriria. Do carro ele abriria, do dinheiro ele abriria. Moisés tinha tudo, mas quando ele se tornou grande, ele olhou para aquela vida que ele tinha perdeu sentido. Que adianta eu morar nesse palácio, ter todo esse dinheiro, ter tudo isso, todos esses prazeres, se eu não tenho a salvação? A salvação está onde? Está lá naquele povo sofredor, pois eu vou viver no meio daquele povo. Amém, irmão? Quando você amadurece, você prefere, se necessário for, até sofrer com Cristo. Se tiver que sofrer com Jesus, eu sofro com Jesus. Se tiver que viver com Cristo e sacrificar alguma coisa, então eu vou sacrificar, mas vou viver para Deus. Amém, irmão? Pastor, eu ainda não consigo não. Tem prazeres dessa vida que eu amo mais que tudo, eu não consigo deixar. É porque você ainda não cresceu. Quando você amadurecer, esse mundo vai perder graça para você. Vai virar igual o brinquedo. A criança, o brinquedo, a brincadeira, para ela é tudo. É ou não é? Ela não vê a hora de chegar ao final de semana para passar o dia todo jogando bola, jogando futebol. Depois que você fica adulto, não é que a bola perde a graça, mas você não vive em função dela. Amém? Você tem objetivos maiores. Cristãos maduros vivem em função do céu, da vida eterna, da vida que Deus tem para eles. E não é por bobeira, não. É porque eles sabem que a recompensa é maior. Amém, Jesus? A nossa recompensa é grande. Olha para o irmão e fala assim, a cidade onde eu vou morar é linda. Quem vai morar lá? Deixa eu ver. Olha para o irmão que está longe, né? Porque não tem ninguém tão perto, né? A gente está cumprindo distanciamento social, viu, pessoal? Para quem está assistindo aqui. Mas olha para o irmão aí e vê se ele está com cara de que vai morar no céu. Dá uma olhada para ele. Se ele olhar para você e ele fizer careta, ele não vai morar no céu, não.
Mas se ele olhar para você e ele dar um sorriso, é porque ele vai para o céu. Quem vai para o céu aí? A empolgação não está muito boa não, irmão. Quem vai morar no céu, dá um glória a Deus aí. Que lindo. Primeiro sinal de que você cresceu, o céu vem em primeiro lugar. Amém? Se necessário for, você abre mão de qualquer coisa para agradar a Jesus. Quem entendeu, diga amém. Esse é o primeiro sinal. Moisés só conseguiu fazer aquilo quando ele era grande. Amém? Grande. Segunda coisa que eu queria mostrar para você. Quando nós crescemos, amadurecemos, a gente não precisa mais de alguém para ficar o tempo todo puxando a nossa orelha. Vamos lá para Gálatas capítulo 3. Segunda coisa. Você estava em Mateus, né, que eu pedi para você abrir. Você vai caminhando em direção ao final da Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas 3, 24. (24) 24 e 25. Quantos encontraram? Digam glória a Deus. Está escrito assim, ó: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Versículo 25. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Apareceu duas vezes aí, no versículo 24 apareceu uma vez, e no 25 apareceu de novo, a palavra aio. Aio, a palavra aio vem de uma palavra grega, que é a palavra, você me perdoa se eu estiver pronunciando ela errado, mas se eu não me engano é a palavra peidagogos, uma coisa assim, que é a mesma palavra que quando nós traduzimos para o português, nós falamos de pedagogo. O que é pedagogo? O que é pedagogia? É aquela área do ensino, da educação, que está destinada a quem? Vocês sabem? A quem? As crianças. O que é uma pedagoga? É uma instrutora de crianças. No tempo da Bíblia tinha o pedagogo, o aio. Só que o aio, ele era um escravo que cuidava de criança. As famílias que tinham mais posses e podiam ter escravos, elas tinham um escravo para cuidar das crianças. Olha para mim, para fazer a criança tomar banho na hora, para fazer a criança comer na hora. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que a lei de Moisés, ela nos serviu como um aio até Cristo. Mas quando veio Cristo e veio a fé, nós já não precisamos mais de aio. Outro dia eu falo com você a respeito da lei e da graça, mas por hoje vamos entender o quê? Que Paulo está dizendo mais ou menos assim, que com a fé veio a maturidade. Nós não precisamos mais de alguém que fique com uma vara na mão batendo. Está na hora de comer, menino. Está na hora de tomar banho, menina. Quem está entendendo, diga amém. Um adulto maduro faz essas coisas sem precisar que alguém fique falando. Quando você é espiritualmente adulto, você não precisa que toda hora alguém fique puxando você, empurrando você para você fazer as coisas. Aquela pessoa que você tem que toda hora ficar brigando com ela para ela vir para a igreja, ainda é criança. Aquela pessoa que você tem que ficar toda hora, já orou, já leu a Bíblia hoje, é porque ela não amadureceu. Aquele crente que chega, ai pastor, eu estou fraco, estou desanimado, está lendo a Bíblia? Mãe, pastor, não estou não. Está orando? Não estou não, pastor, não tenho força para orar. Sabe o que essa pessoa é? É criança. Criança. Você nunca vai encontrar um crente que lê a Bíblia todo dia, que ora todo dia, que tem comunhão com Deus. Você não vai encontrar ele fraco. Você pode encontrar ele no meio de uma luta, mas ele não vai estar fraco. O apóstolo Paulo disse, porque quando estou fraco, então sou forte. Porque a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, nos momentos de fraqueza, eram os momentos em que ele buscava mais a Deus, se fortalecia mais. Amém, irmão? Agora, isso é coisa de adulto. O adulto, ele sabe. Ele começa a sentir uma sensação meio ruim no corpo assim, acho que eu estou precisando tomar um banho. Acontece com você? Você anda na rua o dia todo, você fica suado.
Você consegue chegar em casa, deitar na cama e dormir? Tem gente que consegue. Olha para o irmão e fala assim, tem gente que consegue. Dá uma olhada para o irmão. Tem gente que se você não der uma bronca nela, ela dorme com o pé preto, né, irmão? A sola assim, até com uma crosta assim. Olha para o irmão e fala assim, eu não sei porque o pastor está falando isso. Olha para o irmão. Olha para ele e fala assim, você é a higiene em pessoa. Amém, igreja? Agora, quando a gente era criança, irmão, às vezes a gente fazia. Eu passava o dia inteiro na rua, irmão, jogando bola. Às vezes voltava para cá sem a tampa do dedo, irmão, de chutar o chão. Os irmãos aqui já passaram por isso. Quem já chutou o chão aqui? Ainda bem que eu não estou sozinho. Tem umas irmãs que levantaram a mão também, olha que legal. Só que olha aqui para o pastor Alex. Irmão, voltava para casa daquele jeito, se a minha mãe não brigasse comigo, às vezes não tomava banho. Não, mãe, tá bom assim mesmo. O cristão, quando ele é imaturo, ele não entende que ele precisa ir até Deus para se limpar, para se purificar dos pecados. Amém, irmão? Criança esquece de comer na hora certa. E às vezes, quando é para comer, ela quer comer o quê? Arroz, feijão, né, irmão? Alface, tomate, chuchu, abóbora. Estou falando tudo que as crianças gostam. Diga glória a Deus. Como é que chama aquele negócio verde que parece uma árvore? Brócolis. Oh. Tudo que as crianças gostam, né, irmão? Diga glória a Deus. Não, irmão, não para de apontar o dedo, irmão. Meu Deus do céu. Está uma acusação no culto hoje aqui, está terrível, irmão. Olha aqui. Eu estou pregando e tem uns irmãos assim, ó. Aqui, pastor, aqui, ó. Para com isso. Meu Deus do céu. Não, filho, isso é uma benção. Olha aqui para mim. Vocês entenderam o que eu estou falando, irmão? Adulto, às vezes ele nem está com fome, mas ele sabe que precisa comer. Você come só quando você sente fome? Não, você sabe que o seu corpo precisa de alimento. Ele é um motor, se não tiver um combustível, ele não funciona. Você não come só por necessidade, quando eu digo necessidade, fome. Você come porque você sabe que você tem que fazer a manutenção do teu corpo. O crente maduro, ele não ora só quando a luta vem. Ele ora sempre, porque ele sabe, eu tenho que manter minha vida espiritual em dia. Ele não vai pegar a Bíblia só no culto, na hora que o pastor fala, abra a Bíblia em Mateus. Não. Ele pega a Bíblia sempre que ele pode, medita. Amém, irmão? Hoje em dia é tão fácil, irmão. Hoje em dia é tão fácil. Eu tenho lido muito mais a Bíblia pelo celular do que a Bíblia mesmo, assim, sabe, o livro. Porque você anda o tempo todo com a Bíblia. Às vezes eu lembro de uma passagem, eu vou lá, pego o celular e olho. Às vezes eu lembro de um assunto, irmão, eu tenho aprendido muito. Porque eu fico lá meditando, eu estou fazendo as minhas coisas, eu fico meditando. Aí às vezes eu lembro de uma coisa. Eu falo, puxa, o que isso significa? Eu vou lá, pego o celular e pesquiso. Eu lembro de uma palavra que eu não sei o que significa, deixa eu estudar essa palavra. Eu tenho crescido muito. O cristão maduro, ele não precisa toda hora alguém empurrando, puxando, batendo, dando varada para lembrar que tem que comer. Ele não precisa apanhar para lembrar que tem que comer. Amém, irmão? A criança só lembra quando apanha. Tem gente, meu irmão, que enquanto o diabo não aparece na frente dela, ela não lembra que ela tem que orar, jejuar, ler a Bíblia. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Não, tem gente que no dia que o diabo aparece, já pega ele bem alimentado, fortalecido, ele dá um chega para lá no bicho, o bicho sai correndo. Esse aí é forte, é adulto, é maduro. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Então a primeira coisa que a gente viu, cristãos maduros, os olhos dele estão no céu, não nas coisas dessa terra. Segunda coisa, cristãos maduros não precisam de aio, não precisam de um escravo com a vara na mão para ficar batendo. Está na hora de comer, está na hora de orar. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Vamos lá, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nosso Deus para sempre. Glória a Deus.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. O versículo 3 e o versículo 4 diz assim, todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, pois, ou por algum juízo humano. Aí ele fala, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Verso 4, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o... Isso aqui eu preciso que vocês entendam bem, porque isso aqui pode criar confusão em você. Paulo estava dizendo o seguinte, eu não me importo de ser julgado por ninguém. Tem pessoas que vão pegar esse texto aqui e vão falar, pastor, eu sou assim. Não estou nem aí para o que os outros falam, você tem que tomar cuidado. Não é isso que Paulo está dizendo. Tem pessoa que ela faz o erro, faz a coisa errada, e ela diz assim, não, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero da minha vida, não estou nem aí para o que falam para mim. Isso aí não é maturidade, isso é outra coisa. Isso aí é a pessoa que tem a consciência cauterizada. Eu estava falando para os irmãos, por exemplo, um exemplozinho que eu costumo dar. A ponta dos meus dedos, ela não tem muita sensibilidade mais. Do meu dedo da mão esquerda. Da mão direita um pouco também, mas mais da mão esquerda, por causa do violão. A ponta do dedo. Eu estou desde os meus 16 anos, todo dia apertando a ponta do dedo na corda de aço do violão. Eu criei calo. Tinha uma época que subia uns negócios assim, ficava umas cascas duras no meu dedo. Agora já não tem mais. Mas aquela dor de ficar apertando eu não sinto mais. Eu posso ficar o dia todo ali apertando o dedo que eu não sinto dor. O que aconteceu? Eu fiquei tanto tempo machucando o meu dedo que agora eu me tornei insensível na ponta do dedo. Tem pessoas que elas são assim espiritualmente. Elas já se tornaram insensíveis, elas pecam e não dói mais. Isso é horrível. Deus usa, o Espírito Santo usa pessoas para falar com elas e elas não querem ouvir. Não é isso que Paulo está falando aqui, de forma alguma, tá? O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, é que o julgamento humano não tinha poder de afetá-lo. Tem pessoas, irmão, que são afetadas pelo louvor e outras são afetadas pela crítica. Tem gente que você não pode elogiar. Se você elogia, ela já começa a se achar a última bolacha do pacote. Você já viu essa expressão? Amados irmãos, queridas irmãs, tem gente que se você elogiar ela, você estraga ela. Estraga. Tem pastor, estou falando isso aqui porque eu já vi. Tem pastor, irmão, que tem uma vaidade, pregador, de alguém chegar, nossa, como você prega bonito. Ele já começa, eu sou o cara. Misericórdia, irmão. Você sabe que uma vez eu estava dentro de um carro, isso tem muitos anos, e essa pessoa nem está mais entre nós. Infelizmente, depois essa pessoa teve até problema. Mas eu estava no carro, eu estava voltando de uma vigília. E o nosso pastor regional na época, um grande homem de Deus, ele chamou um pastor para pregar e para orar. O pastor fulano vai vir aqui pregar, vai fazer uma oração por nós aqui. O pastor chegou, deu uma palavra, orou, e depois eu estava indo embora no carro com esse pastor. Ele falou com a gente assim, vocês viram? Quando eu preguei, o povo gostou mais do que quando o pastor fulano estava pregando. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, coitado, que bobeira. Mas sabe o que é isso, irmão? Criancice, infantilidade. Cristãos maduros fazem tudo para a glória de quem? Então, se alguém chegar e falar, não, você é uma bênção, não, mas você também é. Isso é para a glória de quem? É de Deus. Agora, tem pessoa que o problema dela não é você elogiar. O problema dela é você fazer uma crítica. Nossa, você estraga a pessoa. Ela fica em depressão. Não pode ouvir uma coisinha, eu quero morrer, acabou minha vida. Todos nós precisamos entender o seguinte, irmão. Olha para o pastor Alex. Todos nós precisamos entender que as palavras que nós ouvimos são para o nosso crescimento. Amém? Se alguém chegar, olha para mim, e falar uma coisa para mim que eu preciso ouvir, eu vou agradecer a Deus. E se não for verdade? Se não for verdade, eu vou deixar para lá. Quando a gente é criança, a gente quer tirar tudo a limpo. Ele falou?
Ele vai ter que provar. Vai ver só, rapaz. Ele não sabe com quem ele mexeu. Olha para o irmão e fala, ainda bem que você não é assim. Irmão, olha para mim. Se alguém mexer comigo, irmão, mexeu com o homem de Deus. Se der um tapa de um lado, eu vou dar o outro. Ah, pastor, mas está falando mentira do senhor, irmão. É um coitado. Um dia a verdade vai aparecer, meus irmãos. É verdade ou não é? Eu vou ficar dando bola? Se alguém... Olha, eu vou falar uma coisa feia aqui para mim. Eu vou falar uma coisa feia para vocês, desculpa. Os irmãos que estão aqui, tá? Se algum dia alguém chegar em você e falar que você não é homem, você vai ficar bravo? Você vai ficar, será? Você vai ficar com crise de existência? Ai meu Deus, será que eu não sou homem? Desculpa, tá? Claro que não. Você não vai ficar lá no espelho, eu sou macho. Não, é. Se alguém falar que eu não sou homem, eu vou dar risada. Eu vou falar, meu amigo, tem que rir de você. Eu sou casado, tenho filho. Eu vou ficar dando bola para isso? Agora tem gente que dá bola. Não, sabe o que é isso? É criança. Tem que afirmar uma coisa que não precisa ser afirmada. Quando você amadurece, você não vai querer sair por aí dando coice nos outros porque falaram alguma coisa ou deixaram de falar. Amém? Você não se afeta nem pelos elogios, nem pelas críticas. Se a crítica for construtiva, você aprende. É verdade, rapaz, eu estou ruim mesmo, preciso melhorar. Rapaz, você está esquisito. Estou mesmo, obrigado. Estou precisando ouvir essa palavra. E se não estiver precisando, amigo, Deus te abençoe, segue o teu caminho. Você não vai brigar com a pessoa. Essa é a terceira coisa. Vamos para a quarta? Vocês querem ouvir a quarta? Vamos lá para a quarta? Vamos para Gênesis. Essa daqui é a mais bonita, a mais linda de todas. Gênesis capítulo 45, versículo 5, 6 e 7. Gênesis 45. Glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Está escrito assim, ó. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Verso 6. Pois já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos por um grande livramento. Vamos ler o 8 em voz alta, o 8. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, por senhor de toda a sua casa e como regente de toda a terra do Egito. A história de José do Egito, ela é uma história muito conhecida. José foi traído pelos próprios irmãos. Ele era o caçula. Eu tenho um irmão caçula. O meu senso, a minha vontade é de sempre proteger ele. O irmão mais velho, ele devia olhar para o irmão mais novo sempre assim, puxa, eu vou proteger, vou guardar meu irmão. Os irmãos mais velhos do José venderam ele. Ele foi escravizado. Aí, quando a vida dele começou a melhorar um pouquinho, a mulher do dono dele botou os olhos nele, ele era um rapaz bonitão. Ela chegou para ele e disse assim, deita-te comigo. Ele, não vou pecar contra o meu Deus. Uma vez ela pegou ele sozinho em casa, tentou agarrar ele saiu correndo. Ela ficou com tanto ódio que ela começou a dizer que ele tinha tentado fazer mal para ela. Era a palavra de uma nobre, rica, contra a palavra de um escravo. José foi para a cadeia. Lá na cadeia ele ajudou pessoas. Um dos homens que ele ajudou saiu da prisão. Esqueceu dele, ele ainda ficou lá mais 2 anos preso. Um dia, o faraó teve um sonho, não houve quem pudesse interpretar o sonho dele na terra do Egito. Aquele homem lembrou-se de José. Lá na cadeia tem um rapaz que interpreta sonhos. Levaram José até o faraó. O faraó disse, eu sonhei com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas de milho parrudas, bonitas, e 7 espigas de milho secas, feias, queimadas do vento. José disse, virão 7 anos de fartura, depois virão 7 anos de fome.
vocês têm que poupar no tempo da fartura para comer no tempo da fome. E o José foi levantado pelo faraó como governador de toda a terra do Egito. Passaram 7 anos da fartura. Veio o primeiro ano da fome. No segundo ano da fome, José está lá trabalhando, vendendo comida para o povo do Egito. Quem é que aparece lá? Os irmãos dele. Mas não reconheceram José, porque José agora era homem feito. E os egípcios também tinham uma coisa assim na maneira como eles se vestiam, a maneira como a aparência deles eram. José devia estar com a cabeça toda raspada, os egípcios faziam isso. Então eles olharam para José e não reconheceram, mas José reconheceu. E José ficou emocionado. Mas José primeiro testou os irmãos para ver se eles tinham se arrependido. Ele descobriu que ele tinha um irmão mais novo, chamado Benjamim, e ele viu se os irmãos tinham mudado. Quando ele viu que os irmãos preferiam morrer, ser presos, do que deixar o Benjamim passar por alguma coisa, José se deu a conhecer a eles. Ficou sozinho com eles e disse assim: eu sou José, meu pai ainda vive? Os irmãos não conseguiam responder, porque imagina olhar o irmão que eles sabiam que tinham feito mal para ele. E aí, meu irmão, quando José viu a cara dos irmãos, ele olhou para eles e falou assim: vocês lembram o que vocês fizeram comigo? Olha só, José fez isso, irmão? Não. Criança faz isso. Você lembra o que você fez comigo? Deus vai pagar. Criança faz isso. Agora, irmão, olha para o pastor. José não. Vocês gostaram da minha risada maligna? Gente, José olhou para os irmãos dele e ele disse assim: não foram vocês que me mandaram para cá. Foi Deus que usou vocês para me mandar na frente para poder salvar vocês dessa fome. Quando você cresce e amadurece espiritualmente, você começa a ver a mão de Deus em tudo que você passa. Eu gosto de dizer uma coisa, irmão. Eu sempre fui promovido. Sempre. Sempre que me tiraram de um lugar bom para me colocar num lugar pior, era Deus preparando o caminho para me abençoar. A Bíblia diz, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem é infantil vai dizer: estão me atrapalhando. Estão atrapalhando. Ninguém me deixa crescer. Isso é criança. O adulto espiritualmente, ele sabe: eu estou passando por isso aqui, mas Deus está fazendo alguma coisa que vai me alavancar. A Bíblia diz que nós somos como flechas na mão do valente, na aljava do valente. A flecha, antes de você soltar ela, o que você faz? O que o arqueiro faz? Ele põe no arco e ele puxa. Primeiro ela regressa, para depois avançar. Quando você amadurece, você entende. Se Deus está me fazendo voltar para trás, Ele não está me atrapalhando. Ele está só me dando impulso para me jogar longe, para me fazer ser muito abençoado. Deus vai te levar longe, meu irmão. Quem crê, diga glória a Deus. Pastor, estão me passando uma rasteira. Fique em paz. É essa rasteira que estão passando em você que vai fazer você ser promovido, que vai fazer você crescer. Agora, crianças não entendem isso. Quem entende isso? São pessoas que amadureceram espiritualmente. Eles confiam no cuidado e na soberania de Deus. Quantos entenderam a mensagem? Digam amém. Guarda essas 4 coisas no seu coração, pessoal. Eu falei bastante, mas o Espírito Santo vai colocar no seu coração o que você precisa saber. Queria muito que vocês ficassem de pé para nós fazermos uma oração. Levantem-se, por favor, em nome de Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Levantem as mãos para o céu, fechem os olhos. Senhor, obrigado, meu Deus, por esse banquete que o Senhor nos deu, por essa palavra, meu Pai, que eu creio vai ajudar muita gente aqui a amadurecer. Muita gente aqui vai parar de agir como menino, como criança, e vai começar a agir como um crente maduro. Vai deixar as murmurações, as brigas, as invejas, e vai começar a crer, confiar no teu cuidado. Irmão, Deus está abençoando você agora. Receba a bênção em nome de Jesus. Glória a Deus.
Obrigado, querido Espírito Santo. Levante as mãos. O Espírito Santo de Deus está vindo sobre você agora. Receba a visita do Espírito Santo. Oh, aleluia. Receba a força do Espírito Santo agora. Receba a força do Espírito de Deus agora. Vem, Espírito Santo do Senhor. Vem nos encher, nos renovar. Vem nos encher agora, meu Pai, da tua força. Vem nos encher agora, meu Deus, do teu grande poder. Em nome de Jesus. Fale com Deus, minha irmã. Fale com Deus agora, meu irmão. Há uma força de Deus te levantando nessa hora. Se você chegou aqui hoje fraco, Ele te fortalece. Se você chegou caído, Ele te levanta em nome de Jesus. Os enfermos são curados em nome de Jesus, aleluia. Espírito Santo, oh, visita o teu povo. Cante bem forte para Ele. Visita o teu povo. Vem, Senhor, vem revelar a essa geração. Vem revelar a essa geração as maravilhas da tua salvação. Manifesta a tua graça aqui, meu Deus. Manifesta a tua graça aqui. Diga para Ele: dá-nos porção dobrada. Dá-nos porção dobrada. Se esse povo te buscar, se esse povo te buscar, com certeza vai te encontrar e alcançará vitória, e alcançará vitória. Oh, aleluia, aleluia. Santo, santo, aleluia, aleluia. Santo, santo, Deus de Israel, Deus de Israel. Oh, glória, 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 glória ao Deus fiel, ao Deus fiel. O vento que sopra no jardim de Deus, o vento que sopra no jardim de Deus, derrama poder, derrama poder, derrama unção, derrama unção. Não há nada mais precioso do que estar na tua santa presença. Deus de amor, Deus glorioso, Deus glorioso. Santo, santo, aleluia. Santos, Deus de Israel, Deus de Israel. Glória, 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 glória ao Deus fiel, ao Deus fiel. Levante as mãos. Deus do novo céu, Deus do novo céu, Deus da nova terra, Deus da nova terra. Vi nossa cidade, vi nossa cidade, a nossa nova morada, Jerusalém. Toda a igreja agora, você vai cantar bem forte, bem bonito para Ele. Santo, 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 santos, Deus de Israel, Deus de Israel. Oh, glória, 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 aleluia, glória, glória.
ao Deus fiel, ao Deus. Irmão, receba agora esse vento de Deus que sopra, trazendo o poder de Deus, trazendo o amor de Deus para a sua vida. Receba poder agora, meu irmão, poder para curar, poder para arrancar o mal em nome de Jesus. Se há um mal na tua vida, esse mal sai agora pelo poder do nome de Jesus. Levante a tua voz, minha irmã, levante a tua voz, meu irmão. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Não aceita esse mal na tua vida, não. Manda embora agora. Toda enfermidade, toda doença, todo mal vai sair dessa pessoa. Espírito de sofrimento, espírito de enfermidade, espírito de dor, vai embora, vai embora. Nós te repreendemos, quebramos o teu poder. Nós dizemos: sai o espírito da alergia, da infecção, da inflamação, do acidente que fez a pessoa se machucar, e a pessoa está até agora sentindo essa dor violenta no corpo. Vai embora, sai da perna desse homem, dessa mulher, sai da coluna dessa senhora, em nome de Jesus. Espírito imundo que está colocando uma enfermidade nas vistas, nos ouvidos, que colocou uma doença no coração, no sangue, nós repreendemos agora e dizemos: sai enfermidade, sai coisa do diabo. Agora, aonde tiver um demônio escondido, ele vai pular para fora. Aonde tiver um espírito imundo encostado, ele vai estremecer agora. Manda fogo, meu Deus, manda fogo, Jesus, agora, para queimar o demônio que prende essa pessoa no pecado, que prende essa pessoa no vício, que está destruindo o casamento dessa pessoa. Agora, pula para fora aí, demônio, estremeça em nome de Jesus Cristo. Dá o teu grito de derrota agora. O demônio que foi mandado através de um trabalho de bruxaria, de feitiçaria, que recebeu um trabalho lá no centro da feitiçaria, da umbanda, da quimbanda, do candomblé, vai sair agora. Esse trabalho, essa coisa mandada, o trabalho que foi feito no portão do cemitério, na Mata Virgem, na encruzilhada. Demônio, eu estou te amarrando em nome de Jesus. Receba o fogo de Deus aí, espírito maligno, seja queimado agora e saia, saia todo mal. Manda embora, irmão. Sai, sai, expulsa a igreja. Tudo que não presta, sai em nome de Jesus. Receba a bênção, levante as mãos. Pode agradecer a Deus agora. Jesus Cristo te dá saúde. Aleluia, 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 aleluia. E agora a igreja começa a dar glória a Deus. Aleluia. Cante comigo, levante as mãos. Aleluia, 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 aleluia. Levante as suas mãos, a sua voz e cante aleluia. Aleluia, 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 oh, aleluia, aleluia, aleluia. Te adoramos, Senhor. Pode dar glória a Deus, minha irmã, meu irmão. Agora a bênção chega na tua família, na tua casa. Quem crê, diga glória a Deus. O poder de Deus está passando agora. Você está sendo curado, está sendo sarado, está sendo renovado no Senhor, na força do poder de Deus. Aleluia.
Pode dar glória a Deus, minha irmã, meu irmão. Pode falar em línguas agora. Seja batizado no Espírito Santo. De babachuribi clama na labachuribi antoloma labalaba. E balabachora balaba canturi balabalabalaba. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Cante, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Oh, glória a Deus. Amém. Irmão, a bênção é nossa em nome de Jesus. Irmãos, olha, eu quero lembrar vocês que nós estamos aqui num trabalho de fé, de amor, abençoando o povo de Deus. Esse culto que você está assistindo agora, ele está sendo gravado durante o período da pandemia do Covid-19. Por causa disso, a nossa igreja tem funcionado aqui com algumas restrições. O número de pessoas está bem reduzido. A gente não pode fazer culto usando a totalidade do salão aqui, do espaço da igreja. Eu tive que fracionar várias reuniões para poder receber o maior número de pessoas possível, porque eles restringiram o número de pessoas que nós podemos receber por culto a uma quantidade bem pequena. Por causa disso, nos domingos, nós temos feito 8 cultos aqui na igreja. Nós temos tido reunião no domingo às 6 da manhã, às 8 da manhã, às 10 da manhã, meio-dia, 2 horas da tarde, 4 horas da tarde, 6 horas da tarde e 8 horas da noite. Esses são os horários de domingo. Durante a semana, as reuniões acontecem às 8, 10, meio-dia, 2 da tarde, 4 da tarde, 6 da tarde e 7h30 da noite, tá bom? Tudo isso no nosso endereço que você conhece muito bem, na Avenida Granadeiro Guimarães, no número 416. Avenida Granadeiro Guimarães, no número 416, tá bem? Deixa eu falar com vocês. As nossas reuniões, elas têm acontecido normalmente como sempre são. Às segundas-feiras, nós temos as reuniões pela vida financeira, cultos onde nós oramos para que as portas se abram para você. Você que está desempregado, endividado, com a vida amarrada, vem para a igreja segunda-feira. Quarta-feira é o dia que nós buscamos pela família. Eu oro pelos casamentos, eu abençoo os seus filhos, abençoa a sua casa. Sexta-feira é o dia da libertação, o dia da cura. Eu faço imposição de mãos nos enfermos para que eles sejam curados. Em o nome de Jesus, pelo poder de Deus, eu expulso os espíritos malignos. Todas as sextas-feiras. Então, segundas, quartas e sextas-feiras. Mas nos outros dias tem culto também, viu, pessoal? Tem culto na terça, tem culto na quinta. Nós temos reuniões na igreja no sábado. Sábado tem uma reunião muito especial com a juventude, 7 horas da noite. Você que é jovem, vem para a igreja no sábado, que é especial. De segunda a sexta, lembrando, 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 4 da tarde, 6 da tarde e 7h30 da noite. E domingo é o dia dos filhos de Deus. É o dia do ensinamento da palavra, mas também é o dia da oração do poder, o dia do louvor, da adoração, tá bem? Nesses dias agora, nós temos tido 8 reuniões, viu, pessoal? 6 da manhã, 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 4 da tarde, 6 da tarde e também às 8 horas da noite. Irmãos, que Deus abençoe vocês, tá bom? Tudo isso na Granadeiro Guimarães 416. Irmãos, vamos fazer uma oração pelo pessoal que está em casa? Levante as mãos. Senhor, abençoe todos que vão assistir esse culto. Não importa o lugar, o horário, que o Senhor visite essa pessoa com poder para que ela seja curada, liberta, abençoada em nome de Jesus. E você diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Oh, meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Eu quero fazer um convite especial para você, para que você acompanhe nossos cultos, nossas reuniões aqui da Igreja Sede Regional de Taubaté, também pelas redes sociais, tá bom? Pelo Facebook, pelo Instagram é bem fácil, é só você entrar ali, Alex de Lima, que você vai estar acompanhando os cultos, as reuniões da igreja. Nesses dias agora eu tenho feito muitas reuniões online, onde você pode participar, receber a palavra ao vivo na sua casa. Agora, sabe o que é legal mesmo, que é bacana? É o meu canal no YouTube. E no YouTube é bem fácil, é só você pesquisar ali PR de pastor, Alex de Lima.
você já vai ser encaminhado para a minha página, onde toda semana nós colocamos uma reunião. Essas reuniões que são gravadas aqui na igreja, nós colocamos ali. Aí sabe o que você faz? Você se inscreve no canal, aproveita, já até aciona ali o sininho que o próprio YouTube avisa você quando chegar culto novo, tá bom? Só lembrar, PR Alex de Lima no YouTube, e você será encaminhado para uma programação, para cultos, para reuniões que vão edificar a sua vida. Deus abençoe. Fique na paz. A minha vida agora